Olá! De Rio 40 graus a Rio 60 graus. A onda de calor chegou bem antes do verão e pegou as pessoas e também os governos desprevenidos. O caos descrito na música pôde ser visto em hospitais sem ar-condicionado, locais de trabalho ao ar livre, grandes focos de incêndios e enchentes. Em um seminário aqui na Câmara antes do calorão, a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, disse que 3.679 municípios brasileiros, ou 66% do total, não estão preparados para enfrentar as mudanças climáticas. Ela explicou que o governo está trabalhando em planos setoriais para enfrentar o problema. Para tratar das mudanças climáticas, suas causas e consequências, eu recebo aqui no Câmara Debate a deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, que é especialista em gestão pública e gerência de cidades e titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Aqui conosco também o deputado Luiz Carlos Busato, do União Brasil, do mesmo estado. Ele foi secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do Sul, além de prefeito de Canoas. Olá, deputada. Olá, deputado. Bem-vindos. Obrigado, Mariana, pela oportunidade. Obrigada. Eu vou começar com a deputada. Deputada, qual a sua opinião sobre isso que a secretária do Ministério falou? Realmente, a maioria dos municípios, 66%, não estão preparados para essas mudanças climáticas? Com certeza não, né? A gente percebeu já a atuação dos municípios. Acho que já há algum tempo se fala nas mudanças climáticas, mas parece tão distante. E os municípios não tinham esse comprometimento assim, de pensar numa pauta constante, até porque tem pautas que batem a porta mais, de uma forma mais consistente, né, intensiva. Então, a questão da saúde, da educação. Então, são temas que acabam sendo prioridade, né, para os municípios e que deixa para depois as questões das mudanças climáticas. E o que a gente vê também é que, muitas vezes, os espaços como a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, quando a gente debate ou faz debate sobre áreas de preservação, no último período houve grandes flexibilizações da legislação. Então, desconsiderar essa questão da mudança climática nessa conjuntura, né? Quando tu desconsidera, tu flexibiliza. Né? E aqui a gente vê que no último período, agora nos últimos anos, se passou a determinar a legislação nacional, né? Ele mudou a questão de quem vai enquadrar as áreas de APP, né? Como é que vai ser tratada as áreas de preservação. Deixou para os municípios, a cargo de cada município atuar. E a gente sabe, né? Eu nunca fui prefeita, mas aqui nós temos um colega que foi, né? No município as pressões são enormes, né? E aí para conseguir resistir e garantir as margens de rio, né? Preservar, isso é um grande desafio. Estão muito próximas, né? Então quando era nacional, tu cumpre, né? Tu não tem. Então a gente vê que havia um não acreditar, né, nessas mudanças que seriam tão rápidas. A gente está hoje, né, no ano que é considerado o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, né, segundo a União Europeia. Então, chegou, né, o pessoal estava achando, não, isso aí vai ser daqui 50 anos, vai ser daqui, não é para agora. Chegou, a gente está vivendo essa situação, né? Pois é, deputado, o que é necessário fazer em relação a municípios? Um plano de contingência seria um primeiro passo? Olha, Mariana, eu acho que eu estava ouvindo a Denise é colega minha, arquiteta também, e a gente como arquiteto e urbanista, a gente procura olhar as cidades como um todo, né? Nós não estávamos acostumados ao que está acontecendo hoje. Eu acho que nós estamos chegando num momento que nós temos que começar a repensar a nossa legislação, repensar o que está acontecendo nesse momento. Esse ano, a Denise falou isso e é verdadeiro, nós tivemos o que há de atípico que poderia acontecer, está acontecendo. O Nordeste, o Norte, a Amazônia, com secas, né? Estamos assistindo isso. Rio de Janeiro, 60 graus, né? Uma pessoa morrer dentro de um evento lá que teve, por falta da água também, ou seja, as pessoas que cuidam também das pessoas não estão preparadas para isso, né? Nós tivemos um exemplo lá no Rio Grande do Sul, que a Denise e eu somos de lá, nós tivemos um exemplo lá de uma boate onde morreram 242 pessoas porque os guardas não deixavam sair.
porque a lei, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, nós tivemos 2 grandes eventos climáticos no Rio Grande do Sul. A gente, inevitavelmente, nós vamos falar mais do Rio Grande do Sul, talvez, do que do resto do país, né? Porque a gente está vivenciando isso no dia a dia. Nós tivemos 2 eventos de cheias enormes. Um deles morreram 60 pessoas, lá no Vale do Taquari. E logo em seguida, 30 dias depois, outro evento com mais pessoas morrendo e com um volume de água gigantesco. Então, eu acho que nós estamos chegando num momento... Sem precedentes, né, deputado? Sem precedentes, né? Nunca tinha acontecido naquele local ali o volume de água. O primeiro com uma velocidade enorme, por isso que morreram mais pessoas, pegaram pessoas dormindo, né? E aí eu entro num tema, Mariana, que é o da tecnologia, o uso da tecnologia. Nós temos que começar a usar a tecnologia, assim como nos Estados Unidos usam há muito tempo para preparação para os ciclones, que lá estão acostumados. No ciclone está previsto já a tecnologia usada. Hoje, com o uso da inteligência artificial, eu acho que se pode aplicar muitos avisos. Eu sou cadastrado no meu celular com a Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul. Então, recebo constantemente avisos, vai ter chuva intensa e tal. Mas isso começa a se tornar rotineiro para nós. Eu acho que tem que ser usado uma tecnologia mais avançada, de bloqueio de celulares, por exemplo, avisando que está vindo um fenômeno atípico, né? Ou seja, nós temos que preparar os nossos governantes e a nossa população para o que está acontecendo no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro o que está acontecendo. Nós estamos vendo isso acontecer em vários lugares do mundo. Eu acho que temos que usar da tecnologia que está aí à disposição, usar na prática, começar a fazer uso disso. Por outro lado, né, deputada, o Acordo de Paris de 2015 tinha o objetivo de estabilizar o aquecimento global em 1,5 graus a 2 graus até 2100. Isso vai acontecer? A gente espera, né? Não está aparecendo até agora, né? Mas acredito que esse ano em especial, né, 2023, a gente teve várias situações no mundo, né? No mundo todo. Então, acredito que a gente deva retomar, e o Brasil já está, né, se comprometendo com acordos, né, e recebendo recurso, inclusive, para investir, né, em redução de produção de carbono. Então, acredito que a nossa parte a gente deva caminhar para, né? Denise, eu acho que isso me faz lembrar quando iniciou a legislação do uso de cinto de segurança. Né? As pessoas, tem que usar cinto de segurança. Eu já tenho 75 anos de idade, então quando deram o aviso do uso de segurança, eu digo, mas que bobagem esse negócio, né? Tem que estar usando, que incômodo, né? Mas como é que nós nos conscientizamos? No bolso, com a multa, né? E o mundo vai acabar se acostumando com isso que tu está falando, Mariane, de nós atender e cumprir essas metas pelo que está acontecendo no mundo. Né? As pessoas vão chegar à conclusão, olha, nós precisamos realmente nos conscientizar. Eu estou fazendo essa analogia com o cinto de segurança, porque no fim hoje é normal, tu entra no carro, automaticamente tu coloca o cinto. Mas como é que começou isso? Multando as pessoas. E o mercado internacional também vai ser exigente com os países, né? E vai agora, comprar produtos nós estamos aprovando nesse momento no Brasil uma nova legislação do crédito de carbono. Né? Isso também vai injetar no mercado uma quantidade significativa de recursos para que a gente possa usar nessas áreas. Né? E o BNDES também está com financiamento através do Fundo Clima, então a gente tem hoje incentivos, né, que vão fazer com que o Brasil também mude, né? Agora ainda faltam carros, por exemplo, mais baratos, né? Que sejam carros híbridos, mais baratos, ao alcance da população. Mas a produção, né, Mariana, eu acho que vai levar nisso, né? A quantidade de carros que vão começar a ser fabricados. Antigamente... Mas faltam subsídios, o senhor acha? Eu acho que falta. Eu acho que o governo tem que começar a olhar, incentivar o uso de ônibus elétricos nas cidades, de repente melhorar ou minimizar os impostos para esse tipo de veículo, né? O transporte público, né? Tem um projeto hoje da deputada Irondina, da tarifa zero para o transporte público,
que entra nessa seara, né, de nós oferecer um transporte mais acessível. Porque o transporte hoje é uma necessidade tanto quanto saúde e educação. É um direito constitucional. É um direito hoje que até a deputada Erundina trabalhou muito nisso, um projeto maravilhoso. Então, mas por que o transporte ainda é caro? Porque o uso de veículos ainda a diesel, poluindo. Então, esses incentivos, né, Mariana, talvez tragam para nós o uso do ônibus elétrico mais barato, o carro movido a energia elétrica ou hidrogênio verde. Né, essas coisas eu acho que automaticamente vão começar a entrar no mercado. Uma das coisas que mais deixa caro o veículo elétrico é a questão da bateria, né? Porque a bateria hoje a gente não produz no Brasil, né? Ela é importada, é cara, então a gente precisa avançar para a produção da bateria no Brasil. Aí já vem, é o mais questão caro. da industrialização, isso aí. De melhorar, de fazer mais indústria dentro do país. Nós incentivando o transporte público, nós começamos a tirar o carro da rua, porque hoje todo mundo usa o carro para se locomover, né? Então, entra num trânsito... A gente avançar na questão do transporte ferroviário também, que diminui o rodoviário, né, que também é um outro poluente. Deputada, os olhos do mundo costumam ficar voltados muito para o desmatamento na Amazônia, né? E aumentou o desmatamento nos últimos anos. A senhora vê aí uma possibilidade de se reduzir esse desmatamento? Como é que a senhora vê? A gente teve um desmonte, claro, também da fiscalização, né, do meio ambiente no último período, né? Então, eu acredito que com uma ação mais... A questão dos IBAMA. Né? A gente teve um momento que, se tu fiscalizava, tu era substituído, né? Então, a gente precisa realmente ter uma fiscalização mais ativa e a gente vai conseguir, acho que essa recomposição também dos órgãos públicos de fiscalização do meio ambiente, do IBAMA, né? A gente conseguir ter uma ação mais efetiva, a gente vai, né, reduzir. Esse ano, a gente já vê sinais de redução comparado ao ano passado. Então, a gente tem uma perspectiva de redução, né, para o próximo período. Agora, por outro lado, diga, deputado. Não, eu acho que nós temos que achar alternativas para o morador dessas regiões, no Amazonas, de sobrevivência, né? Eu entendo até que nós temos que combater o desmatamento, claro que temos, mas nós temos que achar alternativas de sobrevivência. Eu fui prefeito de Canoas e fiz um programa lá de proibição de carroças, né? Foi um tema bastante polêmico, Denise, porque a gente entra na vida do carroceiro, né? Como é que ele vai sobreviver sem a carroça? Então, nós achamos alternativas. Carroças puxadas por pessoas? O carroceiro por animais. Né? Eu proibi a carroça no município de Canoas. Foi um movimento pioneiro lá, muito contestado pelos carroceiros e pelos que defendiam os carroceiros. Mas como é que ele vai sobreviver? Bom, nós fizemos um programa de inserção do carroceiro no mercado de trabalho. Inicialmente oferecemos uma sacola de alimentação para ele, achamos alternativas, oferecemos um outro veículo movido a tração humana, né, para ele fazer a coleta de lixo. Isso depois se tornou natural. A mesma coisa eu vejo nessa questão do desmatamento, né? Por que há o desmatamento? Porque as comunidades sobrevivem disso a vida inteira e não enxergam uma outra alternativa de sobrevivência. Então nós temos que criar alternativas para que o pessoal saia daquela atividade para outra atividade. E aí entra o governo nessas questões aí. A legislação realmente foi afrouxada, foi, Denise, concordo contigo, né, mas talvez tenha sido afrouxada por essa pressão. O prefeito está lá, na porta do prefeito que bate essas demandas, né? Eu fui prefeito exatamente no período da pandemia do Covid, né, e a pressão que a gente sofre naquele momento é incrível, né? Fechou o comércio, por que fechou? Então, a gente tem que procurar outras alternativas. Acho que é por aí que nós temos que trabalhar. Eu diria que ainda na Amazônia a gente tem, claro, tem a questão do morador, mas acho que esse é o menor problema. Acho que tem, né, grandes empresas ali, exploradores, grileiros que vão... tem que ter, concordo contigo. Que são os que mais impactam naquele ambiente. Mas tu vê que o desmatamento, o incêndio, tudo continua, mesmo no governo passado, nesse governo também continua, né? Então, alguma coisa nós temos que trabalhar para ajudar nesse aspecto. E a questão das energias solar e eólica, é nisso que a gente tem que apostar, deputado? Eu acho que qualquer energia alternativa a fóssil,
com o uso de combustíveis fósseis, nós estamos indo no lugar certo. Enquanto nós perdurar com o carro movido a diesel, a gasolina, né, nós estamos... E isso é uma fonte que daqui um pouquinho vai acabar e é uma fonte que colabora muito para o efeito estufa, que é o que nós estamos sofrendo hoje. Então, nós temos que começar a incentivar esse tipo de coisa, porque o caminho é esse, né? A indústria automotiva, o transporte público, as empresas, as indústrias que trabalham com poluição, né? A legislação do crédito de carbono, eu acho que vai incentivar bastante isso, porque vai começar a doer no bolso. Né? E essa questão da energia, né, de Na trabalhar... sua opinião, está sendo incentivado o suficiente essas duas? O pessoal tinha bastante medo, né, do início agora do governo, né, a questão da energia solar, né, que tinha subsídio, se ia permanecer e permaneceu. Então a gente continua, eu acho, esse incentivo, a gente vê indústrias no Brasil também se desenvolvendo nessa área e é necessário. E acho que essa é uma alternativa muito positiva, né? A gente vê... Acho que até temos que incentivar mais ainda, com mais isenções. O que desenvolveu no último período e vai desenvolver cada vez mais, né? Acho que o Brasil, ele é bem... Acho que tem muita matéria-prima, né? Tanto para a energia eólica quanto a solar, né? Deputados, em termos de mundo, estamos tendo agora mais uma guerra no Oriente Médio, e os preços do petróleo estão escalando. Isso levaria, de alguma forma, o resto do mundo a buscar energias alternativas mais... Deveria, né? Deveria ser mais uma alternativa. O que os senhores acreditam? Não, eu acho que essas guerras, elas acabam, de uma certa maneira, nos mostrando outras alternativas, né? Porque nós já tivemos outras guerras aqui no mundo. O Brasil superou. Eu me lembro que no primeiro governo Lula, segundo governo Lula, nós tivemos algumas guerras e teve aquele efeito que viria aqui o Lula até brincou, a marolinha, né? E nós acabamos superando essas... O Brasil é um continente, né? Então a gente, enquanto tem algum fenômeno num lado, do outro lado nós temos outras alternativas. O que nós temos é que nos preparar para isso, né? É inevitável, o mundo está chegando num ponto que está esgotando algumas energias. Essa questão fóssil foi sempre um instrumento lá daqueles países árabes lá de negociação, mas eles mesmos estão sentindo que tem que achar outras alternativas. Eu acho que agora o presidente Lula agora vai na COP, agora acho que algumas coisas devem trazer de lá de subsídios para nós aqui. Deputada, a senhora acredita que o negacionismo, de alguma forma, em relação ao clima, de alguma forma, o aumento que a gente tem visto e tudo, de alguma forma, atrapalhou essa questão climática? Com certeza, né? A gente viveu um período de negacionismo da ciência, da saúde, das vacinas, né? De coisas que são óbvias, né? Que a gente retrocedeu bastante nesses últimos anos, né? E esse negacionismo ele também chegou na questão das mudanças climáticas, né? Eu ainda escuto as pessoas dizendo que mudança climática é um discurso da esquerda, né? Sendo que a gente está vendo, né? A gente está vivendo essa situação e ainda a gente ouve esse discurso. Então, a ciência, são fatos, né? Isso acaba prejudicando, inclusive, a organização das cidades. A gente também teve um período que o Ministério das Cidades, né, atuou de uma forma muito consistente no que diz respeito ao planejamento de uma defesa civil que atenda situações de emergência, né, e que também deixou de existir o Ministério das Cidades, portanto, os municípios também pararam de se capacitar e não tinham mais como trabalhar, e agora está sendo retomado. Mas ali fazer planos, né, para atender essas emergências é bom. Vai ter uma enchente, por qual via a gente vai poder fugir? Né? Já tem que prever, tem que ter sinalização. Em caso de enchente, sai por onde? Né? Em caso de... Então, tudo tem que ser... Já existia... eu já vi alguns técnicos, inclusive, fazendo planejamentos, né, em algumas cidades, mas pouquíssimas. E hoje a gente tem situações em todo o Brasil. Então, é necessário ter um planejamento nas cidades, uma organização para caso de enchente, para caso, né, de situações, para onde, como agir. Para além de só ser avisado, tá, vai ter uma enchente, faço o quê?
né? Vou receber no celular, mas, né, vou aonde? Tem bot para buscar? Tem apoio? Tem como buscar essas pessoas? Não, a gente não tem hoje, né? Deputado, e a sua opinião sobre essa questão? Existe ou não um negacionismo? Aumentou? Existe, mas as pessoas são resistentes a isso, né? Eu acho que o negacionismo acaba indo contra as próprias pessoas que negam, né? Nós tivemos aí realmente um período aí de negação à vacina e essas questões. Isso acabou demonstrando nas urnas depois o resultado disso, né? Então, eu acho que mas eu acho que nós estamos, eu volto a enfatizar isso, nós estamos sofrendo consequências mundiais de efeitos climáticos que nós, inevitavelmente, vamos começar a ter uma resposta para isso. Eu acho que o mundo, aos poucos, mostra para aquelas pessoas que negam, né, que há outros caminhos e que a ciência tem que ser respeitada. Tá bom, deputado, muito obrigada a senhora também. Chegamos ao fim. Obrigada. E numa próxima vez a gente vai ter mais oportunidade de conversar sobre esse assunto. Eu conversei com a deputada Denise Pessoa, do PT, e com o deputado Luiz Carlos Busato, do União Brasil, ambos do Rio Grande do Sul, sobre as mudanças climáticas e o que fazer para enfrentar seus efeitos. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Câmara Debate no YouTube da Câmara. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima!